Olá, povo querido, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Seja qual for o horário que você assistir esse vídeo, seja tocado pela verdade da palavra do Senhor. Vem comigo ler Bíblia, nesse canal abençoado que o Senhor Jesus tem tocado no nosso coração, para lermos a Bíblia para você, como ela é. Amém, queridos? Estamos lendo Salmos de Davi. E você que ainda não é inscrito no canal, a irmã Mary pede com muito carinho. Se inscreva no canal, @josimere_de_souza6227. E se você sentir no seu coração, compartilhe com amigos, parentes, vizinhos, em grupos de WhatsApp, o que você puder fazer por esta missão. Seja um abençoador. Amém, queridos? Porque é a palavra do Senhor sendo enviada. Salmos de Davi, capítulo 82. Temos poucos versículos, então a gente vai tentar ler mais alguns capítulos. Amém? Então, se você tem uma Bíblia física, abra sua Bíblia e acompanhe. Se você não tiver, não tem problema. A irmã Mary tem prazer de ler para você. Amém, queridos? Então, começando a nossa leitura, vamos fazer uma oração hoje, antes. E eu quero pedir para o nosso amigo Espírito Santo, aquele que nos dá entendimento, conhecimento da palavra. Nos abra a nossa mente, nosso coração, para que a hora que nós lermos a palavra, nós entender como ela é. Esta é a minha oração neste vídeo, seja a hora que você for assistir, que ele toque a sua mente, o seu coração, para que você compreenda as Santas Escrituras. Amém, queridos? Diz assim, versículo 1 do capítulo 82. Deus assiste na congregação divina, no meio dos deuses, com letra minúscula, estabelece o seu julgamento. Até quando julgareis injustamente e tomareis partido pela causa dos ímpios? Fazeis justiça ao fraco e ao órfão. Procedei retamente para com o aflito e o desamparado. Socorrei o fraco e o necessitado. Tirai-o das mãos dos ímpios. Eles nada sabem, nem entendem. Vagueiam em trevas. Vacilam todos os fundamentos da terra. Eu disse, sois deuses, com letra minúscula. Eu disse, sois deuses? Sois todos filhos do Altíssimo. Todavia, como homens, morrereis, e como qualquer dos príncipes, haveis de sucumbir. Levanta-te, ó Deus, julga a terra, pois a ti sempre compete a herança de todas as nações. O que o salmista aqui, Asaf, nos Salmos de Asaf, ele diz? Somos todos homens. Até os deuses que muita gente adora, né? Muitos, eu não quero usar nomes aqui, mas existem vários deuses. Tem gente que adora tanto a si mesmo, que a si mesmo se torna um deus. Só agrada a si mesmo. E nós entendemos que a idolatria é tudo aquilo que tira o lugar do Deus Altíssimo. Então ele diz que tudo, eu disse, sois deuses, sois todos aflitos, homens, todos homens que vão morrer, príncipes que vão sucumbir. Até o maior rei da terra, pode ser a maior autoridade, pode ser o mais rico, todos vão sucumbir. E a quem estamos devotando a nossa adoração, tirando a nossa primícia em fé? É um salmo de reflexão, o Salmo 82. Que nós possa ter essa clareza de nós entender, irmãos, que só Ele pode livrar o aflito, mas que nós possa entender e fazer o que Ele manda. No versículo 3, fazei justiça ao fraco, ao órfão, procedei retamente para com o aflito e o desamparado. Socorrei o fraco e o necessitado, tirai-o das mãos dos ímpios.
porque o ímpio ele não tem um amor, o amor verdadeiro. Porque o amor verdadeiro, irmãos, mostra o caminho certo. Segura o filho pela mão, às vezes bem forte, porque às vezes o filho não tem entendimento, quer atravessar uma via que é perigosa, vem caminhão, vem carros, né? O que o pai faz? Segura o filho com a mão bem forte, né? Para quê? Para que não aconteça um acidente. É isso que Deus faz muitas vezes com nós, ele diz um não, ele nos trava, ele nos segura, para que nós não venha passar por perigo, porque o feroz inimigo veio matar, roubar e destruir. Então vamos tirar muitos aflitos, necessitados das mãos dos ímpios que não têm o verdadeiro amor. Amém, queridos? Que salmos de reflexão. Vamos entrar no 83, o julgamento de Deus contra as nações inimigas. Versículo 1 do capítulo 83. Ó Deus, não te cales, não te emudeças, nem fiques inativo, ó Deus. Os teus inimigos se alvoroçam e os que te odeiam levantam a cabeça. Tramam astutamente contra o teu povo e conspiram contra os teus protegidos. Dizem, vinde, risquemo-los de entre as nações, e não haja mais memória no nome de Israel. Pois tramam concordemente e firmam alianças contra ti. Irmãos, o que está acontecendo contra Israel? Essa palavra é mais atualizada do que nunca, irmãos. Foi escrito há tantos anos esses salmos. E olha o que está acontecendo. A declaração. Pois tramam concordemente e firmam alianças contra ti. Versículo 6. E tem as tendas de Edom e os ismaelitas, Moabe e os agarenos, Gebal, Amon e Amaleque. A Filistia com os habitantes de Tiro. Também a Assíria se aliam com eles. E se constitui braço forte aos filhos de Ló. Meu Deus, é muito forte. Faze-lhes como fizestes a Midian, como a Cícera, como a Jabim, na ribeira de Quizon. Meu Deus, que oração, irmãos. Se nós pudéssemos ter tempo para entrar nos detalhes aqui, ou se você pesquisar o que aconteceu, o que o Senhor fez com esses homens, né? Comandante Cícera. Oh, meu Deus, que se levantaram contra o povo de Deus e o que aconteceu com eles, né? Os quais pereceram em Edor, tornaram-se adubo para a terra. Seja, nem para isso, foi uma metáfora aqui nos Salmos de Asaf, né? Porque nem para adubo o corpo humano serve, né, irmãos? Não serve. Se desmancha, torna-se pó, mas para adubar não serve, né? Mas os quais pereceram, tornando-se adubo para a terra. Sejam os seus nobres como Oreb e como Zebe, e os seus príncipes como Zeba e como Zamuma, que disseram, apoderemo-nos das habitações de Deus. Deus meu, faze-os como folhas impedidas. Não, meu Deus, isso aqui é muito forte, mas você está lendo aí na sua Bíblia? Deus meu, faze-os como folhas impelidas por um remoinho, como a palha ao léu do vento. Até, não sei se você está escutando barulho no vídeo, está um vento muito forte aqui, né? Onde a gente mora, aqui em São Tomás, em Bituba, Santa Catarina. A gente mora aqui num bairro bem sossegado, graças a Deus, eu amo onde a gente mora aqui. É sossegado, graças a Deus, mas o vento tá muito forte, o vento tá bem forte. E agora eu lendo isso aqui, eu disse, meu Deus, impelidas por um redemoinho, como a palha ao léu do vento. Versículo 14, como o fogo devora um bosque e a chama abrasa os montes, assim persegue com a tua tempestade e amedronta-os com o teu vendaval. Enche-lhes o rosto da ignominia, para que busquem o teu nome, Senhor, com letra maiúscula. Sejam envergonhados e confundidos perpetuamente.
e perturbam-se e pereçam. E reconhecerão que só tu, cujo nome é Senhor, com letra maiúscula, és o Altíssimo sobre toda a terra. Esses salmos traz a memória, nossa, irmãos, que aqueles que não adoram o Deus Todo-Poderoso, o Deus verdadeiro, o Deus Criador dos céus e da terra, o Deus que doou, entregou o seu único Filho, o Deus Todo-Poderoso, que morreu na cruz do Calvário, aleluia, para nos perdoar, sendo o sacrifício perfeito na cruz, como um cordeiro, para perdoar o pecado da humanidade, para que hoje nós não precisássemos ir lá todo ano, ou todo mês, ou toda hora, porque o pecado superabundou, nós não teríamos condições de continuar sacrificando tantos bois, para perdão de pecado. Mas um cordeiro morreu na cruz do Calvário uma única vez, e nós somos perdoados, e ele será o nosso sacerdote para sempre. Não morreu, ele está vivo. O único cordeiro que foi sacrificado e ressuscitou para que nós não precisássemos mais sacrificar mais nada. Então agora quer dizer que não precisamos mais pagar nenhum preço? Agora é a tua consciência com teu Deus, em viver em retidão, em santidade, cuidar para não manchar a memória desse grande Deus, que tanto fez por nós. Se hoje nós pecamos, temos no céu um advogado, e ele é rico em perdoar, porque o sangue de Jesus nos perdoa de todo pecado. Foi isso que ele disse para aquela mulher, para aqueles homens que ele perdoava, e ele dizia, vai, mas não peques mais, para que o teu pecado não te suceda coisa pior. Aí as pessoas às vezes pagam, a gente paga, e a gente não entende por quê, porque peca. E volta a pecar na mesma coisa que já pecou e pediu perdão tantas vezes. Então o Senhor Jesus hoje nos traz uma reflexão. Vamos adorar ao Altíssimo, o Altíssimo sobre toda a terra. Não vamos deixar nada nos roubar a nossa coroa, irmãos. Salmos 84, para nós fecharmos esses 3 capítulos de Salmos, esses 3 Salmos. Primeiro versículo do capítulo 84. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos! A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. O pardal encontrou a casa e a andorinha ninho para si, onde acolhe os seus filhotes. Os teus altares, Senhor dos exércitos. Ele quis dizer, aleluia, que o pardal encontrou a casa, a andorinha o seu ninho. E aleluia, nós encontramos o Senhor dos exércitos. Ele é a nossa morada, ele é a nossa casa, ele é a nossa proteção, ele é o nosso porto seguro, e nele está a nossa segurança, irmãos. Pode dar vento, pode dar chuva, pode dar vendaval. Aquele que está nele estará protegido. Que salmos maravilhosos. Declare esses salmos na sua casa. Salmos 84. O pardal encontrou a casa e a andorinha ninho para si, onde acolhe os seus filhotes. Os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração se encontraram os caminhos aplanados, o qual passando pelo vale árido, faz dele um manancial. Que palavra, irmãos! Que palavra gloriosa, aleluia! De bênçãos, o qual passando pelo vale árido faz dele um manancial, de bênçãos e cobre a primeira chuva. Vão indo de força em força, cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Senhor, Deus dos exércitos, escuta a minha oração. Presta ouvidos, ó Deus de Jacó,
Aleluia, Jesus. Sinto a glória de Deus nesses salmos. Você consegue sentir a glória de Deus aí? O Espírito Santo de Deus te ensinando, clama por Ele. Aleluia. Senhor dos exércitos, escuta a minha oração. Aleluia. E atende-me, né? Porque ouvir, Ele escuta todas as conversações, Ele escuta todas as orações, Ele escuta tudo, irmãos. A sua presença preenche toda a terra. A diferença está em responder. Amém? Presta ouvidos, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido. Pois um dia nos teus átrios vale mais que 1000. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus a permanecer nas tendas da perversidade. Oh, irmãos, declare isso. Eu prefiro estar na tua presença do que nas tendas da perversidade, no erro todos os dias, caindo no mesmo lamaçal todos os dias. Vai lá, se lava no sangue do Cordeiro, mas vai lá e se suja novamente. Então diga, declare, eu prefiro estar na presença do Deus vivo, do meu Deus, a permanecer nas tendas da perversidade. Limpe-se, tente-se não se sujar com o mundo. Porque o Senhor Deus é sol e escudo. Ó, é sol, é luz, é clareia, que clareia. E é escudo, ó, porque o Senhor Deus é o sol e escudo. O Senhor dá graça e glória. Nenhum bem sonega aos que andam retamente. Nenhum bem sonega aos que andam retamente. A provisão vem da onde você nem imagina, porque Ele manda a provisão para aqueles que andam retamente. É muito sério isso aqui, irmãos. O Senhor dos exércitos, feliz o homem que em ti confia, ó Senhor dos exércitos. Aleluia. Feliz, olha só o que Deus fala aqui para nós. Feliz é o homem, ó Senhor dos exércitos, em quem te confia. Vamos confiar no Senhor Jesus. Ficamos com esses 3 salmos, 82, 83 e 84. Meditamos neles. Entregamos a nossa confiança ao único Deus que merece toda honra, toda glória e todo louvor. Deus vos abençoe, queridos. Amanhã, se Deus assim nos permitir, ou talvez na segunda-feira, melhor assim dizendo, nós continuamos essa leitura. Deus abençoe.